Olá, tudo bem? Meu nome é Sônia de Jesus, eu sou reflexoterapeuta, trabalho com a técnica de Body Mind Talk do nosso querido Neemias Tavares, da Dinamarca. Estudo algumas técnicas na área de expansão de consciência, sou apaixonada pelo tema autoconhecimento, tá? E desde 1997 que eu estou fazendo um estudo bem profundo, trabalhando bastante com a magia da gratidão. E a gente descobre que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente exercita a gratidão, mais coisas incríveis acontecem na nossa vida. É realmente uma mágica, sabe? As coisas começam a acontecer de uma forma maravilhosa. E a gente vai começar a desenvolver algumas aulas, respondendo algumas perguntas para vocês aqui no YouTube. Vocês podem colocar as perguntas e a gente vai estudar juntos e vai ser incrível. Eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre um tema que eu amo de paixão, que é o tema da gratidão. Então, já tem um tempo que eu estou estudando, desde 1997, que eu escolhi estudar sobre esse tema, ler, né, praticar os exercícios. E é incrível, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se dedica a esse tema, mais a gente se apaixona por ele, não é verdade? E olha só, eu separei alguns tópicos para a gente estar conversando, porque tem pessoas que fazem perguntas e eu meio que vou responder algumas perguntas a partir desse tema, de pessoas que já têm acompanhado o grupo, que já têm me seguido em algumas redes sociais, amigos, né, conhecidos. E é bem legal porque quando alguém te faz uma pergunta, é motivo de você ir lá estudar aquele tema e poder passar para a pessoa o seu ponto de vista a respeito daquele tema, né? E tem umas coisas assim que eu acho bem interessante. Quando a gente começa a falar de gratidão, a gente entende que tudo o que a gente pensa, a gente sente. E quando a gente começa a sentir, a gente começa a agir de acordo com aquilo que a gente sentiu. E isso traz pra gente um resultado. Então imagina, começa aqui na mente pensante, depois vem o sentimento e depois vem a nossa ação que nos entrega um resultado. Então é bem interessante porque quanto mais você entende do que está acontecendo com você, com seus sentimentos, você vê que as suas ações te levam a ter resultados, né? E é bem legal porque você começa a descobrir que você muda, né, a sua frequência. Que quando você sente, você começa a vibrar numa frequência diferente. Então, quando a gente sente coisas assim, como a gratidão, como a gente sente grato por alguma coisa, quando a gente está muito feliz com alguma coisa, aí a gente começa a sentir aquilo, sabe? E aí você sente, e você começa a vibrar naquela frequência. É como se as coisas mudassem à sua volta. E você já deve ter experimentado isso, eu tenho certeza. Então é muito interessante porque a nossa energia é como se ela fosse um cheiro, sabe? Que vai exalando assim. E as pessoas que estão em volta vão sentindo. E os seus resultados também são de acordo com a tua frequência. E olha que interessante. A frequência da gratidão, ela é uma frequência maravilhosa, porque ela tá lá em cima. Se a gente medisse em hertz, ela estaria lá em cima, em muitos hertz, né?
E quando a gente começa a vibrar nessa frequência da gratidão, as coisas começam a mudar. E a gente não entende, porque às vezes a pessoa fala assim pra mim: ai, Sônia, mas por que eu penso e eu falo, eu declaro que eu quero e as coisas não acontecem? Então vamos entender um pouquinho. Por exemplo, vamos dar o exemplo do dinheiro, né? Hoje a gente recebe muitas questões financeiras, né? E é muito interessante que quando você muda sua frequência com o dinheiro, quando você começa a ser grato por ele, as coisas começam a acontecer de uma maneira diferente, né? Então imagina, quando eu falo, às vezes eu falo, mas eu estou apenas falando. Eu não estou sentindo, eu não estou vibrando, sabe? Naquela mesma energia do que eu estou buscando, né? Então imagina, se eu tô falando do dinheiro, se eu tô falando da abundância, da prosperidade, e eu não estou sentindo isso de verdade, é como os nossos pais falavam assim: você está falando da boca para fora, né? Então, olha só, isso está lá nas escrituras sagradas, sabia? Fala que se você pedir, dá-se-vos-á, né? Bater e abrir-se-vos-á. Tá, mas por que eu bati? Por que eu pedi e não veio? Porque de fato, lá no seu íntimo, sabe? Você está com medo daquilo. Você não está realmente conectado com isso. Existe uma barreira que está colocando você e o que você está pedindo. E essa barreira, ela impede com que você receba aquilo que você pediu. É porque você levantou as barreiras e não é consciente. Entende? E muitas vezes você fica assim: gente, mas eu não entendo. Eu quero isso. Por que isso não veio? Né? E assim, é maravilhoso, sabe? Quando a gente escolhe falar de um tema e que a gente gosta desse tema e a gente está nesse exercício do tema, que é o que eu acho mais legal, né? Então, quando a gente fala de gratidão, muitas vezes a gente fica assim: gente, mas como assim? Eu não tô entendendo. Mas eu sou grato. Aqui, mas tem tanta coisa por trás disso, sabe? Por exemplo, quando a gente executa algum trabalho e a gente não é valorizado por esse trabalho como a gente gostaria de ser, né? Imagine, você não consegue ser reconhecido nesse trabalho e parece que fica tudo ali parado, sabe? E você descobre que por que a gratidão ela é tão mágica? Porque, olha só, primeira coisa assim que eu acho fundamental a gente entender, né? Não tem como a gente ser grato e reclamar ao mesmo tempo. Quando a gente reclama, quando a gente tem dúvidas, ai, por que isso, por que aquilo? Quando a gente fica no porquê, sabe? Porque essas perguntas do porquê, elas contraem, né? Porque quando a gente faz perguntas que expandem, tipo assim, você faz uma pergunta, uau, parece que abre um leque, né? Então, quando a gente faz perguntas que expandem, você não tá na reclamação. E quando você faz pergunta que contrai, que fica denso, você tá na reclamação, na interrogação, sabe? Por quê? Né? Imagina. Agora, quando você tá focado na gratidão, você agradece por tudo. Você simplesmente agradece. E muitas vezes a gente acha que ser grato é simplesmente agradecer pelas coisas. Ah, gratidão pelo copo de chá. Ah, gratidão porque esse chá me dá energia. Não, gente.
não é você falar gratidão, é você sentir, é você vibrar, sabe, nessa frequência. E muitas vezes, o que a gente faz? Normalmente, a nossa tendência é reclamar, sabe? Ai, por que eu tô tomando esse chá e ele não tá me dando energia? Ai, eu não sei por que esse chá não tá funcionando. Olha só, se a gente colocar, por exemplo, um gravador para gravar as nossas falas durante o dia, você vai perceber que tem mais reclamação do que gratidão. Então, olha só, gratidão versus reclamação não funciona. Reclamou, bloqueou, não vem. Ou aliás, vem, né? Mas vem mais daquilo que você está reclamando. Que reclamar é clamar novamente. Imagina. Quando você é grato, você abre as portas. Jim Rohn, um filósofo incrível de negócios, ele falava assim, que a gratidão, ela abre todas as portas. As portas da abundância, da prosperidade, da alegria, todas. Sem tirar nenhuma. Mas por que, Sônia, então, que eu não consigo? O que está faltando? Está faltando verdade na escolha, ou às vezes descobrir o que tem por trás disso, né? Quando a gente vai lá no fundo, sabe? O que está acontecendo? Às vezes a pessoa, por exemplo, ela acredita que ela tem um problema no relacionamento com a mãe, né? E aí ela não consegue muitas vezes ser grata pela mãe. Então a gente percebe que ali por trás disso tem alguma coisa que precisa ser resolvida, entende? Por exemplo, se você não consegue ser grato pelo pai de verdade, se tem alguma coisa que você precisa resolver, você não tem sucesso na vida profissional, você tem dificuldade para descobrir o seu propósito de vida. Então tem tanta coisa, sabe, que a gente precisa trabalhar em cima disso daí, né? E a gente tem o nosso curso, né, que é o Experiência 21 Dias, que ele trabalha a gratidão pelos nossos ancestrais. Imagina se você não pensar na gratidão de uma forma bem ampla, lá onde tudo começou, os portugueses chegando no Brasil, né? Imagina, o que tem por trás disso, Sônia? O que isso tem a ver? Tudo a ver, tudo a ver. Então, olha, ancestralidade, gratidão ao pai, gratidão à mãe, gratidão aos irmãos, gratidão ao dinheiro. Criar um relacionamento legal com o dinheiro, ser grato ao dinheiro, né? Falar bem do dinheiro. Imagina, a gente acha que assim, é tudo muito rápido que acontece quando você é grato. Mas a gente esquece de dar uma olhada nas coisas que tem por trás disso. O que tem por trás disso? Quais são as barreiras que eu preciso baixar, que estão por trás disso? Então, eu acho muito interessante, porque assim, a minha história, né? A Sônia, quando ela começou o exercício da gratidão, quando ela começou a estudar essa área, eu descobri tanta coisa, gente. Eu descobri que eu precisava ser grata ao pai dos meus filhos, o Nailson, né? Que ele... É tanta coisa que eu tinha que ser grata pelo meu ex-marido. Isso me bloqueava de receber muitas coisas na vida, né? Eu descobri que eu precisava de ver quanta coisa que eu tinha de gratidão em relação a ele. Mas eu tive que trabalhar isso. Eu tive que trabalhar em todas as áreas da minha vida, onde é que eu precisava ser mais grata, né? Onde é que eu não estava conseguindo ser grata. E é muito legal, porque
Quando você descobre isso, você começa a abrir as portas para as possibilidades infinitas. Começa a acontecer muita coisa diferente na sua vida. E aí você fala, nossa, é a mágica realmente da gratidão, né? Eu anotei alguns pontos para a gente conversar e dentro desses pontos eu coloquei aqui em relação a essa chave, né? Que a gente precisa reconhecer que essas chaves precisam ser abertas, né? Para você receber, né? Você agradece pela tua conta bancária? Aqui, mesmo que ela não tenha dinheiro, mesmo que ela esteja negativa, mesmo, sabe, que você não esteja satisfeito, você agradece? Porque se você estiver insatisfeito com a sua conta, você vai reclamar dela, você não vai querer olhar para ela, você não vai querer puxar o extrato, né? Ótimo dia, meu nome é Rosânia, eu estou aqui para falar um pouco sobre a minha jornada com Sônia de Jesus. Tudo começou com um pergaminho há 10 meses atrás, né? Ela que falou, ela que me incentivou, ela que deu todas como fazer, né? E eu completei a jornada dos 10 meses do pergaminho, que completamente minha cabeça é outra depois disso. E depois veio a jornada dos 90 dias de gratidão. E também revolucionou minha vida. Esse está sendo um ano muito especial, um ano muito de cura, de libertação. E agora eu estou fazendo os 33 dias de gratidão, que é uma coisa fantástica. Você vê realmente as coisas acontecer. Então eu só tenho que agradecer muito a Sônia de Jesus por eu estar nesse processo, por ela acompanhar, a atenção dela, né? A gente manda mensagem para ela, ela responde imediato. Então eu estou muito feliz com essa como é que fala? Nessa vibe, então eu só tenho que agradecer. Muito obrigada, Sônia de Jesus, e estamos juntas. Um grande beijo e abraço. Bom dia, eu me chamo Joana. Eu já participei de um treinamento com a Sônia, com retirada, assim, para se libertar dos traumas. Coisas maravilhosas aconteceram na minha vida. Graças a Deus eu me libertei de muitas coisas. Assim, foi maravilhoso. Foi doloroso também, porque só quem sabe é quem passa por essa situação. Mas graças a Deus eu me libertei de muitos traumas e estou aqui para só agradecer primeiramente a Deus e depois a Sônia de Jesus, que foi maravilhoso o tempo que eu passei com ela, o período do curso foi maravilhoso. Eu me libertei de muitas coisas. Eu não falava e assim as pessoas falavam as coisas para mim, eu ficava com aquilo só para mim. E hoje não, eu consigo falar para as pessoas. Só falar de um resultado maravilhoso que aconteceu comigo. Eu tinha um caroço aqui, ó, de tanta coisa que eu engolia, as pessoas falavam comigo e eu ficava calada. E às vezes eu procurei um médico e eles falaram que eu tinha que fazer uma cirurgia. E aí eu ia ficar com problemas, tipo, tomando remédio para tireoide, graças a Deus, com tratamento, com o curso que eu fiz. E me libertei desse caroço, que eu ficava com vergonha, que já estava me parecendo nas fotos. Eu ficava muito triste quando eu olhava aquilo, eu nem tirava mais foto, com vergonha daquilo. E hoje, graças a Deus, assim, eu só tenho que agradecer. Só tenho que agradecer a Deus, primeiramente, a Sônia de Jesus, que coisa extraordinária aconteceu na minha vida. Muito obrigado, beijo um grande abraço para todos. Sônia. Olá, eu sou a Nayara e eu queria compartilhar com vocês mais uma das minhas descobertas, né, que eu descobri depois que a gente começou a receber essas chaves aí para abrir esses cadeados que aprisionam a gente, né, que a nossa terapeuta favorita tem dado pra gente, né?
E uma descoberta que eu fiz foi sobre relacionamentos, né? Relacionamentos amorosos. É bem interessante porque às vezes a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente acaba carregando crenças que não são da gente, né? São crenças aí de papai e mamãe e que a gente vai levando para a nossa vida. Quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a buscar, né, entender, a gente vai percebendo que muita coisa não é nossa, né? Não é da gente. E é bem interessante que a minha avó, ela sempre carregou com ela uma crença, né, de que homem nenhum presta. Ela fala, homem nenhum presta. E interessante que meu avô, uma pessoa, um homem, um marido muito fiel, ela conta, né, que meu avô era um marido, um homem incrível, assim como ela, uma esposa incrível também, uma pessoa maravilhosa. E de repente ele começou a acreditar e a dizer, pensar que se ele tivesse condição financeira de manter as amantes, as mulheres, não era pecado, estava tudo certo, né? Então, por conta de repente uma crença, né, ela atraiu esse relacionamento. E a minha mãe conta que ela tinha um casamento perfeito, um relacionamento perfeito com o meu pai. Ele era um homem amoroso, romântico, um homem muito fiel, né? E de repente ela carregou essa crença de que homem nenhum presta. E aí o que aconteceu? Né? O meu pai acabou cometendo aí deslizes, né? Cometendo esses erros. Então, a gente precisa ter muito cuidado com a crença que a gente carrega dentro da gente, né? O que eu tô carregando comigo? Qual a crença que eu tô ouvindo, que eu tô carregando? E eu decidi que isso precisa parar em mim, isso para em mim, né? Eu falo que eu tenho um marido fiel, né? Eu confio no meu marido. Eu escolhi destruir, descriar todas essas crenças, né? E eu acho que a gente precisa, depois dessas descobertas, né? Depois dessas chaves que vão abrindo esses cadeados, a gente precisa destruir, descriar todas essas crenças que não são nossas, né? Que a gente carrega de papai e mamãe. Então eu escolhi destruir, descriar essa crença de que homem nenhum presta, né? Existem sim os homens fiéis, os homens amorosos, os homens que valem mesmo a pena. E eu escolho esse marido para minha vida, esse marido fiel, esse marido amoroso, esse marido que realmente vale a pena, sabe? E eu confio nele. Ele até brinca e ele brinca comigo, a Nayara não é ciumenta, eu posso até beijar uma mulher na rua que ela não vai ter ciúme. Não é bem assim não, né? A gente tem ciúme, claro que eu tenho ciúmes, como uma outra mulher também, mas eu escolhi, né, ter uma crença diferente, eu escolhi ter um relacionamento saudável, ter um marido fiel. E a gente pode ter essas escolhas. Vamos destruir, descriar toda crença que não é nossa. Vamos orar, né? Agradecer aí a Deus, porque quando a gente agradece, a graça desce, não é isso que a gente aprendeu? Então vamos orar, vamos agradecer pelos nossos relacionamentos e vai dar tudo certo, né? Eu acredito que Deus é maravilhoso o tempo todo e quando a gente ajusta a nossa mentalidade, tudo acontece, né? Vamos orar, agradecer e a gente vai ter relacionamentos, sim, saudáveis, amorosos e com homens fiéis.
isso era um assunto que eu queria, que chamou minha atenção e que foi uma das descobertas e eu queria compartilhar com vocês. Beijo aí para todos e vamos aí continuar ajustando e abrindo esses cadeados que aprisionam a gente. Muito obrigada, nossa terapeuta favorita, Sônia de Jesus. Te amo.